Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui aos nossos encontros, nossos bate-papos, né? Falamos na aula anterior a respeito dos processos de hidrólise, daquelas reações ácido-base que ocorrem à medida que você dissolve um sal em água, né? E um íon forte, um ácido forte, uma base forte, reage com a água, formando, né, o par conjugado ou, né, uma base fraca ou um ácido fraco, respectivamente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre misturas famosas, muito importantes na química analítica, que são as misturas tampão, que são aquelas soluções que são capazes de fazer com que o pH do meio se mantenha ou varie muito pouco, né, mesmo quando porções de soluções de ácidos ou bases são adicionados, ácidos fortes, bases fortes, né, são adicionados a essa solução. Então, nós conhecemos várias situações, por exemplo, biológicas, em que essa teoria dos tampões é aplicada, por exemplo, no próprio sangue humano, né, cujo pH é mantido por um tampão carbonato, bicarbonato, né, do próprio CO2 que nós respiramos, e assim a gente se alimenta, consome substâncias ácidas, substâncias básicas, e o pH se mantém, né, no valor adequado. Uma série de outras situações são aplicadas, né, essas misturas, e nas análises químicas, principalmente, né, são muitas as situações. Então, nosso tema do nosso bate-papo e o rascunho que nós vamos preparar aqui agora é para mostrar, primeiro, o conceito teórico, em seguida, demonstrar matematicamente, né, ou usando os equilíbrios, a análise quantitativa, né, de um processo como esse, de um sistema, de um equilíbrio tampão, né? Como que ele funciona e por que o pH acaba se mantendo ou se alterando muito pouco. Então vamos lá. Ok, então inicialmente vamos colocar aqui uma definição, né, para o que são as misturas chamadas de tampão ou buffer, né, do inglês, ou soluções tampão, né? Tampão são aquelas misturas, ou pode ser também nós vamos mostrar aqui, uma solução de um ácido forte ou uma base forte, né? Então são misturas, em geral, de um ácido fraco ou uma base fraca e o sal respectivo, ou seja, o sal que fornece a solução, né? O par conjugado do ácido fraco, que seria uma base forte, né? Ou o par conjugado da base fraca, que seria um ácido forte, né? De modo que, em função de você ter, né, um reservatório, uma reserva de concentração, tanto de um quanto de outro, né, vai fazer com que, por mais que uma solução como essa, por mais que ela seja perturbada, que o equilíbrio seja perturbado pela adição de um outro ácido forte, ou uma base forte que seja, né, ou fraco também, o pH se mantenha constante ou varie muito pouco. Na realidade, essas misturas têm o objetivo, né, justamente de fazer com que a solução tenha um pH que não varie ou que varie muito pouco. Em geral, essa variação ela fica entre mais ou menos 0,2, certo? Então, esse é o objetivo de uma solução tampão. Teoricamente, como é que funciona, né, essa solução tampão? Veja, se eu tenho um sal Ba, né, e eu preparo uma solução a partir desse sal Ba, eu dissolvo em água, certo? Então eu vou ter cátions B+, em solução aquosa, e ânions A-. Um sal solúvel, se eu tenho aqui uma concentração qualquer, x mols por litro de A, nessa proporção de 1 para 1 para 1, eu terei a mesma quantidade, x mols por litro de B+, e x mols por litro de A-. Muito bem. Se eu tiver, por exemplo, um ácido HA, e eu fizer, então, uma mistura, né, do sal Ba e o ácido HA. Bom, esse ácido fraco ele se ioniza em pequena extensão, até 5%,
formando essas espécies H+ e A-. Bom, se eu tenho uma concentração Y mols por litro de HA, eu teria uma concentração de H+ de prótons e de A-, né, em função do grau de ionização desse ácido. Ok? Então, se um ácido, por exemplo, tem um grau de ionização de 3%, né, para cada 100 mols ou 100 moléculas de H, 3 se ionizariam, formando então 3 de H+ e 3 de A-. Correto? Isso que seria 3%. Então, a quantidade de H+ e A-, como vocês já têm visto nas nossas aulas anteriores, é muito pequena em relação à quantidade total de H. Vamos supor, um ácido 0,1 mol por litro, se Y fosse 0,1, né? Uma ionização de 3% seria 3% de 0,1. 0,1 é 100%, 3 é X, ou seja, né, 0,1 vezes 3 dividido por 100. Eu teria 3 vezes 10 A menos 3 de H+ e de A-. Enquanto que se eu tiver 0,1 de BA, eu vou ter 0,1 de B+, e 0,1 de A-. Ok? De modo que, no total, quem é a concentração de A-, né, nesse meu sistema? Seria a soma dessas contribuições, porém essa contribuição 3 vezes 10 a menos 3, ela não vai ser significativa perto dessa quantidade muito maior de A- que vem do sal, mesmo porque a adição de um íon comum faz com que esse equilíbrio desloque para a esquerda, de modo que eu tenha Y mols por litro de HA e X mols por litro de A-. Então, qual vai ser o pH dessa solução? O pH dessa solução é menos log da concentração de H+. Ou seja, o que eu preciso é exatamente da concentração de H+ para saber qual é o pH dessa solução, certo? Muito bem, e por que essa solução tem esse caráter tamponante ou tampão? Porque é o seguinte, como eu tenho umas reservas, quantidades de HA e A- nessa solução, toda vez que eu adicionar um ácido ou adicionar uma base, de modo a perturbar esse equilíbrio, ele vai se deslocar para a direita ou a esquerda, uma vez que eu tenho reservas aqui, de modo a tentar fazer com que a concentração de H+ permaneça a mesma. Então, por exemplo, se eu adiciono um ácido HCl, eu estou colocando H+, Cl-, eu estou aumentando a concentração de H+, o que vai acontecer? Aumentando a concentração de H+, o equilíbrio se desloca para a esquerda, princípio de Le Chatelier, certo? Fazendo com que a concentração de H aumente e a concentração de A- diminua, certo? Ou seja, nesse deslocamento, esse acréscimo ele é minimizado. É isso que, né, é o princípio de Le Chatelier. Ele sempre se desloca com o objetivo de minimizar a perturbação. Por outro lado, se for, né, a adição de uma base, NaOH, né, Na mais o H-. Se eu estou colocando o OH-, o que vai acontecer com a concentração de H+? Ela vai diminuir, uma vez que o OH- vai neutralizar proporcionalmente, né, com a proporção 1:1. Dependendo de quanto eu coloco de OH-, eu vou neutralizar uma quantidade equivalente aqui, ou proporcional, de H+. Certo? Bom, isso, né, resultaria numa alteração de pH. Mas por que o pH não muda? Porque quando isso acontece, ou seja, eu retiro o H+ do meio, o equilíbrio tenta compensar, ou ele reage a essa perturbação como? Tentando repor o H+ que foi retirado. E como isso acontece? Deslocando o equilíbrio para a direita, ou seja, consumindo HA e, portanto, a concentração de HA cai e, consequentemente, haverá a formação de A-. Então, a concentração de A- aumenta. De modo que, no final desse deslocamento, a quantidade de H+ disponível praticamente não se altera, é a mesma que eu tinha antes da perturbação. E por isso, o pH do meio permanece ou constante ou varia muito pouco. É lógico que essa capacidade tamponante tem limites, né? Tem limites em função desses valores x e y aqui. Se eu continuar adicionando base, vai chegar um momento que eu não terei mais reservas, né? E aí esse equilíbrio deixa de funcionar. Eu estourei o meu tampão, ele perdeu a eficiência. Mas essas quantidades são bastante significativas. Tudo depende do objetivo, qual é o tampão que você tem, as quantidades
os volumes adicionados, né? Tudo isso vai influenciar nessa resistência que o tampão, que a solução tampão tem, né, a essas adições. Pois bem, essa é a teoria, de uma forma bem rápida aqui, né, das misturas ou soluções tampão. Vou dar agora alguns exemplos de como se comportam as soluções todas as vezes que a elas são adicionadas porções de ácidos ou bases, né, como esse exemplo que eu coloquei aqui, né, e como o equilíbrio se comporta e qual é, né, o cálculo envolvido nesse equilíbrio que mostra ou que confirma a manutenção do pH. Por exemplo, vamos começar então por uma situação onde haverá uma variação significativa de pH. Vamos pensar o seguinte: considere que você tem um becker e você tem a água, somente água purificada, certo? Inicialmente, então, o pH dessa solução de água pura vai ser em função da ionização da água, da auto-ionização da água, o pH é 7. Muito bem. Vamos considerar que eu tenho um volume aqui de 90 ml de água. Perfeito. Se eu adicionar a esta solução uma pequena quantidade, por exemplo, de HCl, vamos lá para ficar fácil a nossa conta, 10 ml de HCl numa concentração 0,1 mol por litro. O que vai acontecer com o pH? Né? Qual vai ser o pH resultante quando eu faço, né, essa adição? Bom, isso nada mais é do que uma diluição da solução do ácido. Ou seja, o meu ácido que tinha uma concentração 0,1 em 10 ml vai ter uma nova concentração, porque o volume agora será de quanto? O volume final, né, será de 100 ml. Ou seja, se a concentração era 0,1 nos 10 ml, qual será a concentração final num volume de 100 ml? Né? Quer dizer, minha concentração final será de 0,01 mol por litro. 0,1 dividido por 10. Né? Lembrando que o ácido clorídrico é um ácido forte, né? Se eu tenho 0,01 mol por litro de HCl, né, ele vai estar praticamente 100% ionizado, eu terei 0,01 mol por litro de H+. Quer dizer, se eu tenho aqui dentro 0,01 mol por litro de H+, o pH dessa solução aqui, menos log de 10 a menos 2, o pH será 2. Ou seja, o que nós estamos mostrando com isso? Que a adição de um pequeno volume, né, 1/10 do volume total, né, de um ácido forte numa concentração 0,1 mol por litro, faz com que o pH da água varie de 7 para 2. É um delta pH de 5. É uma variação muito grande. Correto? Muito bem, muito bem. Ok. Considere, então, agora vamos mudar aqui. Considere agora que nós tenhamos, por exemplo, ao invés de água pura, um recipiente contendo uma solução de hidróxido de sódio, certo? Volume, novamente para nossa conta ficar redonda, 90 ml numa concentração 0,1 mol por litro. Bom, qual que é o pH dessa solução? Bom, hidróxido de sódio é uma base forte, né? Uma base forte que vai estar totalmente dissociada na forma de Na mais OH-, certo? Se eu tenho 0,1 mol por litro de NaOH, eu tenho 0,1 mol por litro de Na+, 0,1 mol por litro de OH-. Portanto, o pOH dessa solução será 1 e, consequentemente, o pH da solução será 13. Então, esse é o pH inicial de uma solução de NaOH, 0,1 mol por litro. Novidade nenhuma aqui, todo mundo acostumado com isso. Beleza. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou colocar aqui 10 ml de ácido clorídrico na concentração de 0,1 mol por litro. Qual vai ser a consequência disso? Né? Ora,
nós sabemos que haverá uma reação entre o HCl e o NaOH. Como eu tenho uma quantidade muito maior de NaOH, certamente vai haver uma neutralização completa do HCl, formando o sal, né? Ou seja, NaCl e água. Então aqui eu terei sal, mas terei ainda hidróxido de sódio, uma vez que eu não teria neutralização total aqui, né? Muito bem. Para saber qual será o pH após essa adição, o que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que saber quanto de NaOH vai restar aqui, certo? Ou seja, fazendo a conta aqui rapidamente, olha só. Se eu coloquei 10 ml de ácido clorídrico 0,1, quantos milimols de ácido clorídrico foram adicionados? Bom, 0,1 é igual ao número de mols pelo volume, ou seja, 1 milimol. Quantos milimols eu tinha de NaOH? Bom, concentração, né? 0,1 é igual a N1 sobre V, que era 90, eu tinha 9 milimols. Como a reação ocorre na proporção de 1 para 1, ou seja, HCl reage com NaOH, formando NaCl mais água, eu tinha no início 9 milimols de NaOH, certo? Eu coloco 1 milimol de HCl. O que vai acontecer? Vai haver a formação de 1 milimol de NaCl e vão sobrar aqui 8 milimols de NaOH. Muito bem. Quer dizer, 8 milimols de NaOH é o que ainda tem aqui nessa solução e 1 milimol de NaCl. 8 milimols de NaOH, qual a concentração? Né? A concentração será 8 dividido pelo volume, que será 100. Então eu tenho uma concentração igual a 8 dividido por 100. Ou seja, 0,08 mols por litro. Portanto, o POH, que NaOH é uma base forte, POH é o log disso, POH 1,09, certo? O que dá um pH de mais 14, 12,9. Ou seja, o que nós estamos vendo com esse exemplo? Que a adição de um volume, né, 10 ml, um volume relativamente, né, um décimo, um volume considerado, de um ácido a uma solução de uma base forte, só que tem um volume maior, na mesma concentração inclusive, né, provoca uma alteração? Provoca, mas ela é muito pequena. Ó. Então eu posso dizer que uma base forte resiste à adição de um ácido. Lógico, né? Resiste dentro de limites, né? Quer dizer, 10 ml. Se eu começar a aumentar esse volume, daqui a pouco eu vou estar neutralizando uma quantidade maior, eu vou chegar no pH 7. Ok? Mas de qualquer modo, então, nós percebemos que uma base forte tem um efeito tamponante. Uma solução de uma base forte tem um efeito tamponante. Qual é o inconveniente? O inconveniente que é numa faixa de pH elevado, ó, é lá perto do final da escala, 13. Ou seja, 13, 14. Então, soluções de bases fortes concentradas resistem a adições de ácidos, né, mantendo o pH. Da mesma forma, eu poderia refazer esse experimento invertendo, colocando 90 de HCl e adicionando 10 do ácido. O que eu obteria de resultado? Eu veria que o pH inicialmente seria 1 e no final ficaria ali bem perto de 1. Subiria um pouquinho? Subiria. 1,1 talvez. Né? Quer dizer, ácidos fortes e bases fortes são capazes de resistir à adição de outros ácidos ou outras bases, certo? Mantendo o pH, então tem efeitos tamponantes, mas repetindo, nas regiões extremas da faixa de pH, em 0 e 2, 13 e 14, né?
Ocorre que, na maioria dos casos, nós precisamos de pHs intermediários nas nossas análises. O exemplo que eu falei no início da conversa aqui do sangue, pH em torno de quanto? De 7 é quase neutro ali, né? Em análises químicas, né? Por exemplo, algumas determinações que nós fazemos complexométricas, titulações que todos conhecem bem, né? Eu preciso de um pH lá em torno de 9, ou às vezes um pH 10, né? Muitas vezes um pH 5, né? E aí, nesses casos, então, bases fortes ou ácidos fortes não são adequados. Aí, né, é que nós vamos lançar mão do que nós estávamos falando, então, das misturas de ácido fraco ou base fraca com seu sal respectivo. Então, vamos lá. Um exemplo, né, bastante conhecido e muito aplicado é o exemplo da mistura acetato de sódio ácido acético. Então, uma mistura de ácido acético e acetato de sódio é a mistura de um ácido fraco com um sal que produz ou fornece ou disponibiliza o par conjugado do ácido, que é o acetato. Ok? Muito bem. Vamos lá. Qual seria o pH de uma solução preparada para uma mistura? E aí, veja, vamos para ficar fácil nossa conta. Vou misturar 50 ml de acetato de sódio de concentração 0,1 mol por litro com 50 mililitros da solução do ácido, também de concentração 0,1 mol por litro. No final a gente vai fazer um comentário que vocês vão perceber que quando eu tenho volumes iguais, concentrações também iguais, nosso cálculo fica muito fácil para preparar, né, o tampão e encontrar o pH. Por isso que eu estou colocando assim. Logicamente que existem situações onde os volumes são diferentes, as concentrações são diferentes e assim por diante. Muito bem, muito bem. O que acontece inicialmente? Quando eu faço essa mistura, né, 50 ml do acetato com 50 ml do ácido, a primeira observação que eu devo, né, considerar aqui é que o volume total passa a ser 100 ml. Ou seja, eu estou diluindo tanto a solução do sal quanto a solução do ácido. E a concentração, obviamente, se o volume está dobrando, a concentração vai para metade. Ao invés de 0,1, passa a ser 0,05. Certo? Muito bem. Esse conceito de soluções tampão, eu posso trabalhar tranquilamente com as concentrações, assim como eu posso trabalhar durante a demonstração com o número de mols e depois calcular a concentração só no final. Certo? No caso aqui, se eu quiser trabalhar com concentração, ambas seriam 0,05, certo? Se eu quiser trabalhar com o número de mols que eu tenho em 50 ml e em 100 ml é o mesmo. Para o acetato de sódio, no caso, como os valores são iguais, também vai ser o mesmo para o ácido acético. Ok? Bom, vamos lá. O acetato de sódio, aqui, quais são as espécies presentes aqui dentro, né? Então, o acetato de sódio vai estar totalmente dissociado na forma de Na+, e CH3CO O-. Como a proporção é de 1 para 1 para 1, se, né, no 100 ml a concentração é 0,05, né, eu dobrei o volume, a concentração será a metade. Significa que eu tenho quanto de acetato? Tenho sódio também, mas o que me interessa é o acetato. 0,05 mol por litro. Bom, quem mais eu tenho aqui? Eu tenho o equilíbrio de ionização do ácido acético, que eu represento, a equação seria esta. Muito bem. Qual é a concentração de acetato? É aquele exemplo que eu falei no começo, né? Eu teria aqui, como eu tenho 0,05 de ácido acético, né, eu teria uma ionização, ou seja, diminuiria aqui um pouquinho, 0,049 e alguma coisa, e eu teria aqui um ácido. Só que, como eu tenho sal, né, na concentração 0,05, eu tenho o efeito do íon comum, esse equilíbrio vai deslocar para a esquerda, de modo que eu mantenha aqui o máximo de ácido, e aí eu teria
Então, 0,05 mol por litro, que veio do sal. Isso aqui veio totalmente do sal. E aí, qual é o pH da solução? Né? É X. Para achar o pH, vou precisar lançar a mão da expressão do Ka, que nós sabemos que é produto dos produtos H mais CH3CO menos por CH3COOH. Ok? O Ka, 1,8 vezes 10 a menos 5 na tabela. H mais é o que eu quero calcular. Acetato é 0,05. Ácido acético é 0,05. Ou seja, X, que é H mais, 1,8 vezes 10 a menos 5. O pH, que é menos log disto. Então, log de 1,8 exponencial menos 5 igual 474. Então, se eu fizer uma mistura, né, de acetato de sódio e ácido acético, né, dessa forma, o pH... Na verdade, assim, se fosse 100 e 100, na mesma concentração, o pH seria esse. Se fosse 200 e 200, 500 e 500, e mesmo que fosse 0,01, né, eu teria esse pH. Ok? Muito bem, pessoal, muito bem, muito bem. Sabemos qual é o pH da solução, vamos fazer algo como nós fizemos aqui nesse outro rascunho. Quer dizer, qual seria o efeito da adição desse mesmo ácido que eu comentei aqui, ó, agora nesta solução? Então, vou fazer essa adição aqui. O que vai acontecer com o pH? Como é que eu vou, né, poder calcular, né, o pH dessa solução, então, né, com essa perturbação, com essa adição? Então vamos lá. Muito bem, então, ó, repetindo aqui o nosso esqueminha para a gente poder deixar bem didático aqui, né? Então, o que eu tenho? Uma mistura tampão, que eu calculei, o pH é de 4,74, certo? E eu estou agora adicionando ácido clorídrico da seguinte forma: volume 10 mililitros, concentração 0,1 mol por litro. Qual vai ser a consequência disto no meu pH? Bom, quando eu fizer essa adição, né, a primeira consequência é o volume é 100 ml, porque eu tinha misturado 50 do ácido com 50 do sal. Então, com a adição de 10, o volume agora passa a ser 110 ml. Ok? Muito bem. Novamente, né, eu tenho aqui dentro o sal, o ácido, a concentração vai mudar porque o volume mudou. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. O que nós temos na mistura tampão, né, tanto antes quanto depois, é acetato de sódio e ácido acético. Muito bem. Em qualquer que seja o volume, né, seja nos 50 ml, né, da solução antes da mistura, ou nos 100 ml, ou nos 110 ml após a adição do HCl, o número de mols ou de milimols, se for no volume em mililitros, é o mesmo, né? Então, lá no comecinho, né, a gente falou, uma solução 0,1 mol por litro, 50 ml. Né? Vou misturar com uma solução de ácido também, 0,1 mol por litro, volume 50 ml. Né? E aí, o volume total, 100 ml. Bom, a concentração muda. Aí no 110, a concentração deles também muda. Mas o número de mols de cada um é o mesmo. Então, vamos calcular quantos mols ou milimols de acetato nós temos aqui. 0,1
é igual a N1 sobre 50, certo? Se eu fizer um cálculo para 100, seria 0,05, né? E o volume 100, o número de milimols é o mesmo, né? Então, seria igual a 5 milimols, certo? Mesma coisa aqui, a conta se repete, né? Então, são 5 milimols em 50 ml, né? 5 por 50, 0,1. São 5 milimols aqui nos 100 ml, 5 milimols de cada, ou seja, 5 milimols dividido por 100, 0,05 milimols. A concentração muda, 0,1, 0,05 muda, mas o número de milimols é o mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque senão a gente vai ter que ficar calculando todas as vezes que eu fizer uma adição, eu vou ter que recalcular todas as concentrações para poder fazer o cálculo do pH. E se eu fizer o cálculo por milimol, não precisa, porque o número de milimols, pelo menos antes de cada adição, vai ser o mesmo. Vai mudar à medida que eu adiciono o HCl. No caso do HCl, se eu estou colocando 10 ml, né, de HCl 0,1, eu coloquei então, eu adicionei 1 milimol. Ou 1 vezes 10 a menos 3 mols, 5 vezes 10 a menos 3 mols, né, se eu converter os volumes para litros. Perfeito? Muito bem, pessoal. Então a questão é a seguinte, vejam. Eu tenho aqui essa mistura, eu tenho então o meu equilíbrio, né, que é o equilíbrio do ácido acético, a ionização do ácido acético, e é este equilíbrio que vai me dizer qual é a concentração de H+ livre e, consequentemente, qual será o pH, certo? O que nós sabemos é que eu tenho 5 milimols de ácido e 5 milimols do acetato. Voltando o meu rascunho aqui, né? Aqui, ó, 5 milimols, né, em 100 ml, 0,05 mols por litro. Eu estou escrevendo a mesma coisa aqui, tanto aqui quanto aqui, só que aqui está em concentração, aqui está em milimol, ok? Só para a gente reforçar aqui. Muito bem, muito bem. Veja, e aí, com essa, antes de colocar o HCl, o que acontece? Eu teria aquele pH de 4,74 que nós já calculamos, né? Uma vez que eu calculei o X aqui, que é a concentração de H+. Muito bem, pessoal. Quando eu coloco 1 milimol de ácido clorídrico, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a concentração de H+ no meio. Correto? Ela era, antes dessa adição, a concentração era 1,8 vezes 10 a menos 5. Ó. Né? Eu coloquei 1 milimol de H+, eu estou alterando essa concentração. 1 milimol em 110 mililitros, só para a gente, se fosse calcular em termos de concentração, 1 dividido por 110. A concentração de H+, 9 vezes 10 a menos 3. Tá? Mas eu vou deixar para calcular lá no final, porque, como eu já expliquei, a concentração muda toda vez que o volume muda, e o milimol não. Né? Bom, então, aumentando a concentração de H+, o equilíbrio vai se movimentar pelo princípio de Chatelier, de modo a minimizar essa perturbação. O que ele vai fazer? Ele só tem duas opções, ou desloca para a esquerda ou desloca para a direita. Nesse caso, se eu estou aumentando H+, vai deslocar para a esquerda. E isso significa aumentar a concentração de ácido e diminuir a concentração de acetato. Por quê? Porque deslocando para a esquerda, consome acetato e forma ácido. De modo que, após essa contribuição aqui, eu vou ter um aumento nessa quantidade e uma diminuição nessa. E é isso que eu preciso saber para depois dividir pelo volume e jogar nessa expressão e calcular novamente o pH. Então, qual vai ser a nova concentração de ácido acético? A nova concentração de ácido acético vai ser em função do aumento do número de mols, de milimols, né, que eu terei em função da adição do H+. Quer dizer, esse aumento é proporcional ao milimol de H+ que foi adicionado.
Então, eu tinha 5 milimols, eu adicionei 0,1 de, 1 de ácido clorídrico, eu vou deslocar esse equilíbrio para cá, de modo a minimizar essa perturbação. Então, eu vou aumentar em 1 aqui, ou seja, eu vou ter 6 milimols de ácido, certo? Em que volume? Em 110 mililitros. Ou seja, qual vai ser a nova concentração de ácido? É 6 dividido por 110, 0,0545 mols por litro. Qual vai ser a nova concentração de acetato? Vai ser o que eu tinha, que era 5 menos 1. Então, o acetato de sódio, na verdade, só acetato aqui no caso, né? Acetato, CH3CO-, eu tinha 5 milimols. Eu vou ter uma diminuição proporcional ao que eu coloquei aqui de H+, então, menos 1, vai restar 4 milimols. Qual será a concentração? É 4 milimols em 110 mililitros. Certo? 4 dividido por 110, a nova concentração de acetato será 0,036, aproximando aqui 364. Então, agora, mol por litro. Mol por litro. Muito bem, o que eu faço? Eu vou substituir esses valores nesta expressão aqui. Então, Ka vai ser, né, a concentração de H+, vezes a concentração do acetato sobre a concentração do ácido. Ou seja, 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual. O H+ é o que eu quero saber. Certo? Acetato, 0,0364. Ácido acético, 0,0545. Então, qual é a nova concentração de H+, após essa adição de HCl? Qual vai ser a concentração de H+ no equilíbrio em função de toda essa movimentação aí, né? É isso que eu quero saber. Então, vamos lá. Quanto vai dar aqui? 1,8 vezes 10 a menos 5, vezes 0,0545, dividido por 0,0364, igual 2,69 vezes 10, na verdade 695, vezes 10 a menos 5 mol por litro. Ou seja, qual é o pH dessa solução? É o logaritmo disso, log, menos log, né? 4,57. Ou seja, pessoal, o pH antes da adição era 4,74. Com a adição foi para 4,57. O que dá um delta? Vamos lá, menos 4,74. 4,74 menos 4,57. Ó, um delta de 0,17. Que é inferior àquele 0,2 que a gente comentou aqui no início. Ó. Ou seja, aqui está demonstrado que uma mistura acetato com ácido acético resiste à adição de um ácido forte, uma vez que o pH praticamente mudou, mas mudou muito pouquinho. Certo? Mudou de 4,74 para 4,57. Ok? Então, é essa, né, a demonstração de como o equilíbrio, né, se comporta para que o pH seja mantido. Ok? Obviamente, pessoal, que eu poderia repetir esse cálculo todo, né, ao invés de HCl, admitindo, por exemplo, a adição de quê? De NaOH.
Se eu colocar 10 ml de NaOH de concentração 0,01 agora, mol por litro, uma solução mais diluída. Qual vai ser a consequência do pH? O pH vai sofrer alguma modificação? Certamente, mas vai ser um valor, uma variação muito pequena. Vamos lá. Rapidamente aqui, vamos fazer essa conta aqui. Eu vou deixar esse esquema aqui e a gente continua aqui do lado. Ou seja, nós sabemos que nós, copiando, né, ó, nós temos 5 milimols de acetato de sódio e 5 milimols de ácido acético. Então, já estava aqui calculado, né? Agora, o que eu estou considerando? A adição de NaOH de concentração 0,01, que volume? 10 ml. Quantos milimols de NaOH eu estou adicionando? 0,1 milimol. Obviamente que se eu estou colocando NaOH, eu estou colocando o quê? Na mais OH-. Quanto? 0,1. Se é 0,1 de NaOH, eu tenho 0,1 de OH-, é uma base forte. E isso vai provocar um deslocamento onde? No equilíbrio do ácido acético. Como? O equilíbrio está aqui. Se eu coloco OH-, o que vai acontecer? Eu vou neutralizar H+ do meu equilíbrio. Essa concentração vai diminuir. Certo? Aí eu vou ter uma nova concentração de H+ aqui. Eu preciso saber qual vai ser. Bom, mas o que o equilíbrio faz se eu tenho reservas de ácido e de acetato? Eu tenho 5 milimols de cada um. Certo? O que o equilíbrio faz para minimizar essa perturbação? Ele desloca no sentido de repor o que foi retirado. E isso vai fazer com que a concentração de ácido diminua e de acetato aumente. Então, qual vai ser a nova concentração de ácido? Vai ser a que eu tinha, quer dizer, primeiro em termos de milimols. 5 milimols é o que eu tinha, mais o que foi acrescentado proporcionalmente, porque assim, veja, eu coloquei 0,1 de OH-, é como se eu removesse 0,1 de H+. Então, desculpa, mais não, menos, né, ó, seta, menos 0,1, ou seja, 4,9. Mas em que volume? Em 110. Então, qual é a concentração? 4,9 por 110 0,0445 mol por litro. Qual vai ser a nova concentração de acetato? No acetato, eu tinha 5 milimols, né? Vai aumentar proporcionalmente ao que eu coloquei de OH-. Por quê? Porque o equilíbrio deslocou para cá para repor, né, o que teria sido neutralizado, que é algo perto de 0,1. Então vai aumentar o acetato, vai ser 5 mais 0,1, ou seja, 5,1. Em que volume? Em 110. Então qual é a concentração, a nova concentração de acetato? 5,1 dividido por 110. 0,0464 mol por litro. Muito bem. Substituindo na expressão do Ka, né, aproveitando o espaço aqui, vai ficar então, vamos lá, aproveitando aqui, 1,8 vezes 10 a menos 5 vai ser igual a H+, que é o que eu quero saber, ou X, certo? Vezes a concentração de acetato. Quanto que é o acetato? 0,0464. Dividido pelo ácido. Quanto que é o ácido? 0,0445. Ou seja, a nova concentração de H+, após a adição de NaOH, certo? Será 1,8 exponencial menos 5 vezes 0,0445 dividido 0,0464 igual, 1726 vezes 10 a menos 5. Portanto, um pH de 4,76. Olha aí, pessoal. Antes da adição
o pH era 4,74. Após a adição de NaOH, o pH foi para 4,76. Ou seja, uma variação de quanto aqui? Né? 0,02. Esse é o delta. Quer dizer, praticamente se manteve. Ok? Então, é assim que você deve proceder para analisar qual é o efeito, né? Algebricamente e em termos do equilíbrio, ou seja, calculando as concentrações, né? Qual é o efeito da adição de um ácido ou uma base a uma mistura tampão, qualquer que seja ela. Perfeito? Então, vamos aplicar essa teoria, né, nos exercícios que eu encaminhei a vocês. Vamos resolver esses exercícios para treinar um pouquinho agora as estratégias de resolução, né? Vejam que o raciocínio, né, é tranquilo, é aumentar um, diminuir o outro, proporcionalmente ao que você colocou, né? Tem que prestar atenção se você vai somar ou subtrair. Em alguns, veja, no caso aqui eu somei, aqui eu subtraí, por quê? Porque aqui eu tinha colocado ácido e aqui eu coloquei base. E aí um faz com que o equilíbrio vá para um sentido, o outro faz com que o equilíbrio vá para o outro sentido. Então, é uma análise do equilíbrio, o que está acontecendo, e aí em seguida, né, os cálculos de concentração e substituir na expressão. Só para, antes de finalizar, só fazer uma rápida demonstração aqui. Vamos lá, aproveitando aqui o meu rascunho. Vamos lá. Vocês acabaram de ver aqui que eu calculei o pH em função de quem? Da expressão do Ka, né? Sempre em função da expressão do Ka. Por quê? Porque o Ka é H+ vezes a concentração de acetato, nesse exemplo, né? Sobre a concentração do ácido acético. Qualquer que seja o ácido, né? Eu teria uma constante K, ou se fosse um tampão básico, depois eu vou fazer um exemplo do tampão de uma base, só para vocês, né, recordarem aqui. Mas a expressão seria ou Ka ou Kb, e é sempre alguma coisa, né, parecido ou similar a essa expressão aqui. Então, genericamente, né, eu poderia fazer o seguinte, né, considera um ácido HA, para não ficar, né, relacionado ao ácido acético. Então, H+ vezes A-, o Ka, quem que seria? O Ka seria concentração de H+ vezes a concentração do ânion sobre o ácido. E esse ânion aqui, lembrando que ele veio da onde? Veio praticamente do sal que foi misturado com o ácido, né, no meu tampão. Muito bem. O que interessa para a gente é a concentração de H+. Se eu isolar a concentração de H+ aqui, como é que fica a minha expressão? Fica Ka que multiplica o HA, que é o ácido, certo? Pelo A-, que é o ânion, né, do ácido, mas que nesse caso do tampão, a concentração vem toda do sal, certo? Então eu posso chamar isso aqui de forma genérica, ácido, e essa concentração aqui de sal. Vocês já estão imaginando por quê, né? Então veja, se eu quero que apareça o pH, eu vou aplicar a função log e algebricamente dos dois lados para que mantenha a igualdade. Então log de H+ vai ser igual. Log de um produto, propriedade, é o log do Ka mais o log dessa razão aqui, ou seja, da concentração do ácido pelo sal. Certo? Para que apareça o pH, vamos multiplicar tudo por -1, e aí minha expressão vai ficar menos log de H+ é igual menos log de Ka. E para manter aqui o sinal de mais, né, vou apenas inverter aqui. Então, sal sobre o ácido. Ou seja, é aquela expressão que vocês conhecem bem, pH igual pKa mais log da razão da concentração do sal pela concentração do ácido, que é a equação de Henderson, né? Então, tanto faz usar a equação de Henderson quanto usar a expressão da constante de equilíbrio, né? Ou por um ou por outro você chega ao pH da solução. Quer dizer, ó,
Se eu quisesse aplicar nesse caso aqui, não, vamos lá, nesse exemplo que eu tinha dado aqui. Cadê as concentrações? A concentração... Aqui, tá aqui. Aqui, ó. Concentração do ácido, concentração do sal. Então, pH igual pK, que é menos log do Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log dessa razão aqui, ou seja, sal 0,0364 dividido por 0,0545. Ou seja, pH igual menos log de Ka é menos log de 1,8 exponencial menos 5 igual 4,74 mais log de 0,0364 dividido por 0,0545 igual, aí vai ficar menos 0,175. Ou seja, o pH é 4,74 mais 4,74. 4,56. Que era o que a gente tinha aqui aproximando. Tinha dado 4,57. Calculando aqui, 4,56 é a questão da aproximação. Perfeito? Então, é isso. Vamos partir para os nossos exercícios para a gente tirar aí as dúvidas, discutir as formas, né, de solução dos problemas e treinar um pouquinho, que isso aqui é muito importante, e fazer um exemplo aí de uma base para vocês, né, recordarem. Né? Todo mundo sabe que tampões em química analítica é um assunto, né, que a todo momento está envolvido, e é importante dominar isso aí bem, ok? É isso aí, pessoal. Então, dessa forma, finalizamos aqui mais esse nosso encontro, né? E aí na próxima aula, então, como eu já disse, vamos resolver os exercícios. Aquele abraço e até a próxima.